Prates, presidente da PID Brasil, e hoje a gente tem a honra de conversar com vocês, com a colaboração dos nossos outros painelistas, o secretário José Gontijo, do Ministério de Ciência e Tecnologia, a Cibele Silva, que é diretora de apoio à inovação para a agropecuária do MAPA, o Maciel Aleomir, que é coordenador de produção agrícola da CNA, a Débora Presoto, que é nossa presidente da Câmara e vice-presidente também da PID Brasil, presidente da Câmara e conselheira da PID Brasil. E a gente tem aqui um diferencial dessa Câmara, que ela tem a titularidade de mulheres, onde a gente estimulou, por meio dessa iniciativa, trazer mais participação das mulheres para o ambiente de tecnologia, para o agro, para trazer mais agendas de interlocução importante dentro das empresas. Então, os titulares aqui da Câmara são as mulheres executivas das associadas. A PID Brasil, acho que vale a pena apresentar rapidamente algumas informações sobre a PID Brasil, do porquê a gente tem mobilizado esforços aqui em função da PID Brasil e colocar para o ambiente do agro essa oportunidade que tantos esperam. Quais são as soluções, afinal de contas, que a gente pode contar para levar conectividade para o agronegócio, né? Então, a gente tem o maior prazer de compartilhar com todos esse trabalho coordenado pela Débora e que foi tão colaborativo e de tanto engajamento aqui por todas e todos aqui da Câmara do Agronegócio. A PID Brasil é uma associação de empresas de desenvolvimento tecnológico nacional e inovação que tem como forte DNA investir em pesquisa e desenvolvimento. Juntas temos um faturamento bruto de 32 bilhões de reais, desse montante, um terço é para o mercado externo, exportação. No ano de 2020, a gente investiu quase 1 bilhão de reais em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos uma forte... a gente sempre diz, né, que o nosso DNA está a investir em P&D, então a competitividade dos nossos produtos estão porque são desenvolvidos tecnologicamente aqui no Brasil. A gente tem domínio do ciclo de desenvolvimento, né? A gente tem desse faturamento 5,6 bilhões, quase 6 bilhões de recursos de faturamento oriundo da Lei de Informática, que é uma política absolutamente importante para o setor de tecnologia da informação e comunicação e automação, onde coloca a compensação, onde coloca em função da contrapartida de investimento em P&D a oportunidade de crédito financeiro para melhorar a competitividade dos produtos. Quase 10% do nosso RH está em P&D, então isso caracteriza ainda mais a nossa pegada de desenvolvimento tecnológico, e a gente vê isso na robustez dessa empresa quando a gente coloca aqui que a gente tem quase... tem 5 milhões de metros quadrados de parque fabril, né? Então, são empresas sólidas, empresas que já estão no Brasil há bastante tempo, mas a gente tem empresas com faturamento absolutamente expressivo, mas também temos startups, né? Então, a gente tem empresas de vários segmentos e o importante para a gente é realmente investir em inovação, em desenvolvimento tecnológico para levar para a sociedade uma tecnologia que tem forte domínio do seu desenvolvimento, né? Como eu falei, a gente tem 10% do nosso RH investido, alocado em P&D, e uma das coisas que nos diferencia bastante do ambiente industrial, todos devem acompanhar o que é o perfil do Brasil em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D versus PIB. O nosso indicador Brasil, ele está em 1,14. As empresas da PID Brasil vestem em relação ao faturamento bruto 2,86. Isso numa relação com outros países, a gente investe como os Estados Unidos, a gente investe como
como Bélgica, então, a gente tem ali uma referência bem importante dessa agressividade de investimento em P&D. E em relação ao faturamento lei de informática, a gente tem 16% do nosso faturamento investido em P&D. Então, isso faz com que deixe absolutamente claro o nosso DNA, né, de realmente reconhecer no desenvolvimento tecnológico, na inovação, o que nos dá maior competitividade e maior domínio tecnológico, né? A gente tem também importante destacar que a gente faz parte da P&D Brasil vários institutos de pesquisa. Então a gente tem CERT, Eldorado, a própria Embrapi faz parte do nosso grupo, a Inatel, o Labelo, o SoftSul, enfim, o próprio CPQD também. Então a gente tem aí um grupo seleto de empresas e de iniciativas que apoiam de forma bastante agressiva e decisiva com relação ao desenvolvimento tecnológico. E a gente tem aí um segmento bastante variado, desde automação bancária, a telecom, segurança, semicondutores, informática e energia, automação industrial. Então, quando a gente pega todo esse valoroso conhecimento e competência das empresas, a gente começou a mapear quais os segmentos que as empresas da P&D Brasil têm capacidade de atender e de levar a transformação digital, e o agronegócio foi um deles. Por isso a gente trouxe aqui, estruturou essa Câmara do Agronegócio como sendo uma agenda importante para a gente mapear o que tem, entender o ambiente do agro no sentido de gargalos, oportunidades, desafios, e apoiar esse setor tão expressivo de quase 25%, 26% do PIB, né? Maciel depois pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um setor absolutamente relevante para a nossa economia. Em 2050, o Brasil será o potencial fornecedor de 40% de tudo que for consumido no mundo. E então isso no relatório da FAO. Então a gente tem que olhar o setor agro como sendo uma oportunidade de apoiar o país, né? O que a gente pode fazer de apoio ao país para que a gente amplie ainda mais a nossa capacidade de levar produtos de qualidade para a sociedade. Então a gente tem várias câmaras aqui dentro da P&D Brasil. Agronegócio é uma delas, mas a gente tem de cidades inteligentes, a gente tem de política industrial, a gente tem de financiamento, a gente tem de tecnologia, a gente tem de energia. Então, são vários segmentos, tem de semicondutores, então a gente verticaliza alguns assuntos por serem absolutamente relevantes, e aí a gente mobiliza esforços das associadas, das competências das associadas, para que a gente estimule ali um posicionamento de participação ativa nessas agendas, tanto de políticas públicas, quanto de financiamento, quanto de entendimento do mercado. Então, isso que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje é uma demanda que vinda do próprio governo. Existe numa Câmara do Agronegócio, Câmara Agro 4.0, onde lá tinha essa demanda. Quais são essas soluções que existem no Brasil para levar conectividade para o agro? Né? Para fazer com que as informações do agronegócio tenham maior capacidade de chegar rapidamente ao mercado, à cadeia de fornecimento e gerar... Enfim, então a gente queria apresentar para vocês esse mapeamento que foram feitas em todas as empresas da P&D Brasil, tudo que a gente viu de redes de conectividade, de máquina-máquina, de IoT, de inteligência artificial, de antenas, enfim. A gente gostaria de apresentar para vocês como um mapa importante, como uma referência importante de tudo que a gente tem de solução aqui dentro. No próximo slide, Cat, deixa eu ver qual é o próximo. Débora, eu queria passar para você falar um pouquinho rapidamente sobre a Câmara, sobre o objetivo da Câmara, e depois a gente já passa para a Ana Paula, que faz a apresentação para a gente sobre o mapeamento, e depois a gente ouve, então, os colegas, o secretário Contígio, a Cibele e o Maciel, e depois a gente abre para perguntas, tá bem? Porque é muito importante que a gente tenha esse feedback de vocês, essa percepção de vocês do que está sendo apresentado. Então, Débora, por favor. Obrigada, Rosilda.
Bom, um pouquinho da história que a Rosilda já contou da Câmara do Agronegócio da PID Brasil. Ela foi criada principalmente para fomentar nas empresas associadas da PID Brasil e divulgar toda a parte do agronegócio brasileiro, que é uma das maiores, é a maior economia dentro do Brasil, representando 1/4 do PIB do país. Isso daí veio não só para divulgar para as associadas, como também divulgar as associadas em todos os meios pertinentes, isso daí fortificando cada vez mais as soluções que a tecnologia nacional tem para fornecer dentro desse ambiente. Através disso, a gente realizou, né, para fazer essa divulgação, a gente realizou 2 webinários, um com conectividade, outro de energia e telemetria, em que a gente contou com a participação do MCTI, do MAPA, da BDI, da Embrapa e da CNA, onde a gente trocou também, aí a gente teve uma troca também, que a gente conseguiu apresentar as tecnologias desenvolvidas pelas associadas, com a possibilidade de novas tecnologias e também como funciona o mercado, como o dimensionamento desse mercado também para nós. Fomos convidados também a participar da Câmara do Agro 4.0, em que a gente participou dos 4 grupos de trabalho, tivemos representatividade em todos eles, colocando também, principalmente, demarcando bandeiras, demarcando espaço da onde a gente consegue, do que a gente consegue fornecer de tecnologia, e está aberto também e nos posicionar como futuros desenvolvedores de novas tecnologias também. Através disso, fomos convidados a participar de um livro do agro, em que a gente desenvolveu um importante capítulo em que falava exatamente do papel da tecnologia para potencializar a transformação digital na agricultura 4.0. Sempre contamos bastante com todo o apoio do governo na parte tanto de financiamentos direto com o FINEP, a lei da informática, portaria 950, e todos esses, isso daí propicia que a gente tenha uma indústria de tecnologia bastante competitiva, e desenvolvemos com isso toda essa topologia e mapeamento que vai ser apresentada pela Ana Paula, em que a gente conseguiu trazer e mostrar também as soluções que a gente tem para o agronegócio. E também, assim, colocar a importância que a gente vê em poder participar dessas entidades que trabalham com o agronegócio, em que a gente consegue estar cada vez tendo mais espaço em apresentar nossas empresas e soluções. Então, isso daí, muito obrigada. Vou passar a palavra para a Ana Paula, que vai fazer, então, a entrega do nosso trabalho que a gente realizou durante 1 ano, levantando, então, todas as soluções e a topologia que a gente trabalhou, praticamente toda a Câmara, a gente trabalhou conjunto nisso aí. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Débora. Obrigada, Rosilda. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Então, tá bom. Bom, em primeiro lugar, vou me apresentar aqui. Então, eu sou da empresa VEG, da associada VEG, sou responsável pela área de relações institucionais, e dentro da PID Brasil, eu sou vice-presidente do conselho e também membro da Câmara Temática do Agronegócio, que é a Câmara que a Débora acabou de apresentar. Bom, acho que a gente pode ir diretamente ao próximo slide. Cat, se você puder passar. Ainda já começo a apresentar, vou direto ao ponto da topologia, acho que já ficou claro, né, como que esse trabalho aconteceu, como que ele foi desenvolvido. Então, falando um pouquinho do mapeamento, nós estamos mostrando aqui esse estudo, que ele foi feito lá em 2020, pela Embrapa, pelo SEBRAE e pelo INPE, com o objetivo de traçar um panorama sobre as tecnologias digitais utilizadas na agricultura e os principais desafios e expectativas do setor, né?
Então, esse estudo, ele foi usado como base para que a gente estruturasse, fizesse a estrutura da topologia, para que a gente conseguisse linkar, então, as soluções da indústria nacional com as necessidades do agro em termos de soluções digitais, né? Então, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa bastante abrangente, né? Ela envolveu aí vários produtores e agricultores, acho que foram respondidos mais de 900 questionários, né? No Brasil inteiro, várias regiões do país. Então, ele é uma boa referência para a gente seguir, então, com a topologia, por isso ele foi usado como base para esse trabalho da topologia, né? E essa pesquisa, ela mostrou que 84% dos agricultores utilizam pelo menos uma tecnologia digital no seu processo produtivo, né? Aí, uma das questões que o estudo trouxe foi a seguinte: quais são as principais funções das tecnologias em agricultura digital que você utiliza? Né? Então, a partir daí, a gente conseguiu mapear realmente o que estava sendo mais demandado, mais utilizado pelo agricultor, né, pelo setor do agronegócio. E essa pesquisa, ela mostrou 14 principais funções, né, dentro de todos esses 900 questionários, em torno de 900 questionários que foram respondidos, ela mostrou 14 principais funções, né, e essas funções, elas passaram a se tornar as nossas verticais da topologia que nós desenvolvemos e mapeamos na indústria nacional. Então, pode passar o próximo, Cat, daí acho que vai ficar mais claro o que eu tô dizendo aqui. Então, cada coluna desse slide é uma função que foi mapeada lá naquele estudo, que ela trouxe, digamos, uma necessidade, uma aplicação do agro em termos de tecnologia digital. E além dessa estrutura, né, essas verticais das funções, nós demos um outro passo, né, justamente com o objetivo de buscar um maior alinhamento e uma linguagem que converse melhor com os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos pela Câmara do Agro 4.0, nós dividimos essas 14 funções em 3 grandes grupos, que são antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda, né? Basicamente, antes da fazenda, né, aqui é ensinar para quem já sabe de tudo, né, mas eu só vou dar um overview aqui rapidinho. O antes da fazenda, então, ele faz referência a tudo que é necessário para a produção agrícola, né, mas que não está na fazenda, né, então é aquilo que o produtor rural, ele precisa comprar para produzir. Por exemplo, todos os insumos, as máquinas, os defensivos, os fertilizantes, sementes, a frota, tudo que ele vai precisar para produzir, né? Dentro da fazenda, então, seria tudo que se refere à produção, o plantio, o manejo, a colheita, beneficiamento, manutenção das máquinas, armazenamento dos insumos, tudo isso entra, tudo que é utilizado dentro da fazenda, né? E também, além disso, as práticas da gestão da fazenda, gestão de pessoas, controle das atividades financeiras da propriedade, assistência técnica, procedimentos de armazenagem de produto, tudo isso entra como dentro da fazenda. E depois da fazenda, depois da porteira, né, como muitos conhecem, então compreende as atividades, por exemplo, de logística, comercialização do produto, muitas vezes até uma industrialização depois, né, da fazenda ali, então isso tudo entra como depois da fazenda. Bom, posto isso, agora eu vou apresentar para vocês o resultado do que nós mapeamos. Logicamente, né, eu não vou entrar no detalhe de cada tópicozinho aqui que aparece, até porque todo esse material ele vai ser disponibilizado na sequência para todos vocês, de uma forma bastante dinâmica, né, então aqui a gente está mostrando uma fotografia, mas para cada função que foi definida, foi identificada lá naquele estudo, né, que são as verticais, então nós associamos quais são as soluções que as associadas da PID Brasil, elas oferecem para o setor do agro, né. Então, pegando como exemplo ali a primeira coluna, que coincidentemente, essa primeira coluna que trata da obtenção de informações e planejamento da propriedade, ela foi a que mais apareceu lá na pesquisa que foi realizada, né, então,
para essa função aqui, 65%, mais ou menos, 65% dos respondentes disseram que utilizam uma tecnologia digital para essa aplicação. Né? Então, ela foi a que mais se sobressaiu entre as 14 lá, e para isso, né, por exemplo, o que nós temos, né, a plataforma IoT para a gestão da infraestrutura da propriedade rural, né, e também para a gestão da energia elétrica, que é o segundo tópico. O chip IoT que integra os dispositivos de coleta de dados, né, então é meio que uma solução transversal, porque se a gente olhar dentro da fazenda, mesmo antes, dentro e depois da fazenda, inúmeros processos fazem uso de dispositivos de coleta de dados, e de várias naturezas, né, muitas vezes um dado de temperatura, um dado de umidade, um dado de contagem, né, então qualquer tipo de medição pode fazer uso de um chip IoT, que nós temos hoje no país, né, como associado à P&D Brasil, uma empresa que produz, né. Inversor solar, como com backup de baterias, no breaks, cabos para transmissão de energia e dados, combinação de soluções para automação da propriedade. Então, se a gente olhar dentro, né, de todos os processos que existem dentro do agro, existem inúmeros processos que podem ser automatizados, né, desde um manejo de um silo, por exemplo, né, é possível colocar um sistema de automação para você diminuir as perdas, aumentar a eficiência energética, tudo isso é possível fazer. Então, podem ver que a gente tem aqui um mapa bastante macro das soluções, né, e que ele pode ser detalhado se necessário, né. Só um minutinho que eu vou tomar uma aguinha, que a minha garganta aqui tá me pegando aqui, tá? Então, seguindo aqui nas colunas, nós temos, por exemplo, ali a quarta coluna, que é a compra de vendas de insumos, de produtos e da produção. Essa foi a terceira que mais apareceu lá naquela pesquisa que eu comentei com vocês. Então, o primeiro ali já tinha aparecido na primeira coluna, né? E o segundo tópico, que é fornecimento de tecnologia para a viabilização da conectividade. Esse também é um ponto muito importante, que a gente sabe que no dia a dia realmente dificulta, né, a aplicação de tecnologias digitais dentro do agronegócio, e que a indústria nacional está preparada também para fornecer, né, e para ofertar essa solução sempre que necessário, né. Então, pode passar, Cat, como eu comentei, eu não vou entrar no detalhe aqui, porque senão vai ficar maçante a apresentação, né, só para dar mais ou menos um overview do que a gente mapeou. Então, aqui, continuando antes da fazenda ainda, nós tínhamos as 5 primeiras funções lá no primeiro slide, agora mais 5. Realmente, nós temos as 10 primeiras funções dentro do antes da fazenda. E aqui eu queria destacar, por exemplo, na primeira coluna, onde nós temos a previsão de riscos climáticos, que é um negócio bastante comum, bastante importante dentro do agronegócio, e nós temos ali as câmeras térmicas para detecção de queimadas também, né? Então, realmente são soluções que a indústria nacional tem, que a indústria nacional oferta já, e que a gente procurou demonstrar aqui para ficar evidente, porque muitas vezes ela acaba escondida, né, ou até mesmo, o que é muito comum, a solução ela acaba sendo aplicada em outros ramos da economia, e também pode ser customizada para aplicar dentro do agronegócio. É só uma questão de ajuste de produto, né? E muitas vezes a necessidade, lá o produtor que está precisando da solução, ele não consegue chegar até o fabricante, não consegue chegar até a solução, justamente porque ainda não foi feita essa, digamos, essa divulgação de que a solução ela também pode ser aplicada para o agronegócio, né? Dentro da indústria, dentro da cidade e também para o agronegócio. Então, pode passar, Cat, mais um slide.
Aí, já começando a questão do, né, dentro da fazenda, que seria o segundo grupo, então nós temos apenas 2 daquelas funções que foram mapeadas lá na pesquisa que eu comentei com vocês. Também não vou entrar muito no detalhe aqui, mas, por exemplo, uma coisa que chamou a atenção é que essa vertical de gestão da propriedade rural, ela foi a segunda função que mais apareceu lá na pesquisa. A primeira foi aquela primeira coluna, né, do primeiro slide que eu comentei com vocês, e a segunda que mais apareceu, com 45% dos respondentes dizendo que utilizam alguma tecnologia digital para fazer gestão da propriedade rural. E aí, né, o que nós temos aqui dentro do escopo produzido e fornecido pelas empresas da P&D Brasil, vou destacar o que ainda não apareceu, tá? Comunicação unificada para equipes internas e externas à fazenda, né? O item 5, né, soluções para gerenciamento de energia elétrica, gás, água, controle da demanda e fator de potência. Imagina você, né, ter tudo no aplicativo, tudo na mão, saber quanto que a tua propriedade está consumindo, né, quanto que o aviário, enfim, a fazenda está consumindo por local, para ter esse indicador, para tomar a decisão, né? Então, isso é muito importante. O item 8, né, a questão da conectividade e também implementos agrícolas, né, então, quanto que é importante ter o trator, né, e todos os demais implementos conectados para saber em tempo real onde eles estão, o que eles estão fazendo, se deu problema, como que, né, manda a equipe lá para fazer a manutenção. Então, isso traz produtividade para o campo, né? Os cabos para transmissão de energia e também transmissão de dados, e o último item ali, o 11, né, combinação de soluções para automação da propriedade, então já comentei, automação de silos, sistemas de bombeamento, né, tudo isso traz eficiência, traz produtividade para o campo, a gente traz esses ganhos da indústria para o campo e vice-versa, né. Bom, pode passar, Cat, novamente, vamos para o último slide aqui da topologia. Então, já entrando aqui em depois da fazenda, aqui essas 2 verticais, elas não apareceram tanto assim lá dentro da pesquisa que foi feita, né, que nós usamos como base, talvez porque depois da fazenda já tem uma coisa, né, a questão de logística, né, distribuição de produto, talvez uma coisa que já está um pouco mais distante, talvez, da fazenda, e não apareceu com tanto destaque assim na pesquisa. Mas, de qualquer forma, nós temos diversas soluções fabricadas e fornecidas pelas associadas da P&D Brasil. Então, só seguindo, Cat. Então, esse mapa, pessoal, assim, é o resultado, é uma forma visual de mostrar todas as soluções que foram mapeadas. Ele não está, digamos, estruturado daquela forma, né, de antes, dentro e depois da fazenda. Todos estão me ouvindo? Parece que deu uma travada aqui. Então, ele não está estruturado daquela forma, mas ele está estruturado de uma forma mais interativa, que daqui a pouco a Cat vai mostrar para vocês. Mas antes de fechar aqui, eu queria comentar, né, como a Débora já tinha comentado anteriormente, nós tínhamos já feito alguns webinars antes de chegar até esse resultado, né? E em um desses webinars, até eu apresentei um case da WEG aí no agro, era um case de um aviário, e outras empresas apresentaram também, e nesse case nós colocamos assim, né, apresentamos qual que era o problema do produtor, do aviário, né? Ele tinha falta de controle no uso de recursos, que era água, ração, energia, né? Então ele não tinha essa informação, ele tinha falta de indicadores, KPIs da produtividade do aviário, e ele tinha uma perda de produção e mortalidade das aves por falta de monitoramento. Então, às vezes, davam descontrole na temperatura do aviário, morriam diversas aves, né? Então, ele tinha um problema bastante complexo lá para resolver no aviário. É um aviário bem grande, né? E, então, o que ele trouxe aqui para nós? Olha, eu tenho essa situação,
o que eu tenho de input para vocês, né? E aí a VEG foi estudando o problema com ele. Olha, eu tenho água, eu tenho aqui o consumo de água, o consumo de ração, eu tenho o consumo de energia, o consumo de temperatura, eu tenho o nível de umidade dos aviários, enfim. E o que eu quero como produtor? Eu quero aumentar a produção de ovos, né? No fim das contas, né, diminuir a mortalidade, deixar o aviário mais produtivo, mas no final da última linha, eu quero mais ovos, né, para o meu aviário. Então, nós estudamos essa situação com ele, foram aplicados diversos medidores, sensores de temperatura, de umidade, de fluxo de água, de consumo de ração, medidor de energia, contador de ovos, com câmera de inteligência artificial para contar os ovos e assim por diante. E todos esses indicadores, então, eles passaram a ser comparados com o manual de desempenho da ave, daquele tipo de ave que ele tinha lá no aviário. Ou seja, o produtor, ele ganhou duas coisas importantes aqui nesse case. Ele ganhou os dados históricos, né, porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente mede, que a gente cria uma base, né, então ele passou a ter essa base de informações, porque ele passou a acompanhar ao longo do tempo como que estava o desempenho do aviário, e ele passou também a ter os indicadores comparativos com o manual da ave, para saber se a condição que ele estava, digamos, oferecendo lá para as aves, né, a condição de produtividade, se ela estava de acordo, estava adequada com o que deveria realmente, o que a ave deveria entregar dentro das condições normais daquele tipo de ave. Isso é a base para a tomada de decisões, né? Então, pode ver como é importante ter esse tipo de informação, né, no agronegócio, qualquer tipo de negócio, a gente precisa ter a informação para a tomada de decisões, né? E por que eu estou dando esse exemplo? Porque, por mais que a gente queira aqui, né, mostrar todas as tecnologias, todas as soluções que a indústria nacional, que as associadas da P&D Brasil podem oferecer, mas a gente nunca vai conseguir mostrar a totalidade do que a gente pode fazer. A gente pode fazer muito pelo agronegócio, pelo produtor, né? Então, é muito importante que essas demandas do agronegócio, que elas cheguem até as associadas da P&D Brasil, para que a gente possa trazer essas soluções de forma né, se tiver que fazer uma customização, se tiver que fazer um produto um pouco mais engenheirado, mas muitas vezes é uma coisa simples de se fazer, porque nós temos a solução aplicada lá, muitas vezes no ambiente industrial, né, num outro ambiente, e a gente pode trazer esse conhecimento e know-how para o agronegócio e trazer muita produtividade para o agro, né. Então, é isso, né, que eu gostaria de passar, né, com esse exemplo de que a indústria realmente pode fazer muito pelo agro, e a gente está realmente à disposição do agro para fazer acontecer e tornar o agro muito mais competitivo do que ele já é, porque ele já é referência no mundo inteiro e a gente está aqui para apoiar ainda mais nessa jornada. Porque ok, Rosina, não sei se eu passei do meu tempo aqui. Acho que tá dentro. Tá bem, Ana, falou certinho. Falou tudo, Ana, porque o importante é os participantes aqui da webinar entender que por termos essa capacidade de produção, desenvolvimento e inovação, e nós conhecermos de forma bem completa o que é o ambiente brasileiro, quais são as suas nuances, quais são as necessidades climáticas. A gente tem uma proximidade muito forte com a Embrapa, que conhece tanto esse nosso país, né? Então, o importante é o produtor, a propriedade, a demanda ser trazida para que a gente, e que seja diagnosticado os desafios e que as empresas, então, com as soluções que elas têm, de a gente entender, será que precisa desenvolver algo específico? A gente já tem algo e a gente só não está usando para. Então, o que Sim. a P&D Brasil fez desse mapeamento, como a Ana bem colocou aqui, das soluções, foi fazer com que as empresas respondessem a essas perguntas.
dentro da porteira. Se eu precisar de gestão e automação dos serviços e equipes do campo, a gente consegue resolver? Antes da porteira. Se eu precisar de câmaras térmicas para detectar queimadas, a gente consegue entregar? Então, a gente fez, a partir daquela pesquisa publicada, que a Ana tão bem relatou aqui, foi nesse sentido de, assim, com esses gargalos, com esses desafios, a gente consegue apoiar o produtor? Então, eu acho que quanto mais proximidade tivermos desses dois ambientes, né, a indústria com capacidade de produção, desenvolvimento e inovação, e o setor do agro tão robusto, tão importante para adensar essa cadeia de negócios no país, é isso que a gente precisa. Então, o que a gente fez aqui com esse mapeamento, e aí, cada vez que a gente leva o mouse nessa plataforma, que depois a gente vai disponibilizar para vocês, o link de acesso, em cada logozinha da PID Brasil, ela faz referência a uma demanda, no mapeamento das soluções, e ali tem quem são as empresas. E aí, para a CNA, para as cooperativas, para o Senai, para os tantos participantes aqui, importantes aqui dessa webinar, a gente tem uma planilha robusta de todas as soluções, qual é a empresa, qual é o produto, qual é a funcionalidade, e aí quem tiver interesse a gente vai disponibilizar. Esse material também vai ser entregue para a Câmara do Agro, no mapa, no MCTIC. Então, assim, o nosso objetivo com esse trabalho foi colocar de forma mais próxima a indústria e a nossa capacidade de desenvolver, de viabilizar a interoperabilidade para o produtor, para apoiar a transformação digital, apoiar a digitalização do agro, a cadeia do agro, né? E a gente contar cada vez mais com essa capacidade do país de ser de integrar a cadeia global, né? Então, assim, a gente tem produtos com tecnologia nacional, a gente tem produtos com produção nacional e a gente também tem desenvolvedores de soluções lá fora que a gente também traz para poder entregar uma solução mais completa, né? Então, esse era o material que a gente queria compartilhar com vocês. Agora eu gostaria de ouvir os nossos painelistas. Eu não sei se o Contígio já conseguiu entrar, Cat? Não, Contígio não. Você pode passar para a Cibele do mapa, Rosilda? Cibele. No final. Então, pronto. Agora como está contigo, Cibele. O que você achou do mapeamento e o que você gostaria de compartilhar conosco? Excelente, Rosilda. Antes de mais nada, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês, assistir a evolução, que é o mapeamento, mas mais do que isso, né, o poder de articulação que o ecossistema de inovação brasileiro tem. E lembrar que toda essa iniciativa, né, no âmbito da Câmara do Agro 4.0, deriva aí de uma parceria extremamente frutífera entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o nosso Ministério da Agricultura. A gente conduz aqui, né, por meio da área de inovação aberta, principalmente de conectividade rural. A gente participa dos grupos de trabalho que foram mostrados lá no início, na introdução da reunião, a respeito de Agro 4.0, e temos participado de uma série de ações para fomentar, como edital com a BDI, como a gente espera também, em parceria com a FINEP, ter novos editais aí, para que tenhamos, né, cada vez mais experiências nesse contexto. Então, eu queria, além de reagir, né, positivamente, eu acho que a plataforma é excelente para que a gente possa ver toda essa potencialidade, mas colocar para vocês que no Ministério da Agricultura nós temos uma diretriz clara, uma vertente clara no contexto de agricultura digital, onde ela trabalha com 3 camadas. E quando a gente fala na camada de infraestrutura, de conectividade, a gente tem que ser absolutamente agnóstico. Porque o produtor, como a gente já foi, né, a gente teve a oportunidade de levar por meio do projeto, um projeto menor que a gente chama de Comunidades Rurais Conectadas, a gente levou conectividade via satélite em parceria com o Ministério das Comunicações. A meta é a gente alcançar aí de 250 a 300 pontos até o final do ano, já temos acho que cerca de 150 instalados. A gente observa que assim, as demandas tem que ser, a tecnologia que tiver a gente tem que usar, seja rádio, seja um 3G,
O 4G, a gente acompanha de perto aí no contexto do FUST também, como mencionado, como é que vai ser esse desdobramento para que a gente possa, por meio do cumprimento das obrigações que já foram estabelecidas nos editais, no edital e que foi já objeto, né, de debate junto às teles, por meio do cumprimento dessas obrigações, para que a gente possa complementar. E aí eu estou falando de tecnologia realmente de forma agnóstica. Nós temos aí o 5G para as grandes capitais, mas para o agro é o que for possível. E aí eu destaco aqui uma tecnologia que a gente também tem projetos para investir, que é a questão dos espaços ociosos, né, os white spaces, para que a gente possa, no contexto dessa camada de infraestrutura, usar toda e qualquer tecnologia disponível, e inclusive criar algumas soluções que possam aí amplificar o 4G, de repente, que for levado aí às rodovias e às localidades com poucos habitantes, como tem no compromisso, utilizando também espaços ociosos para que a gente possa, né, as tecnologias de alta frequência, aliás, de baixa frequência e longo alcance, para que a gente possa, de fato, atingir um número cada vez maior de produtores e reduzir essa lacuna de que hoje aí é da ordem de 70%, como o pessoal conhece, no contexto da Câmara do Agro 4.0. Então, a primeira camada de infraestrutura, a gente tem que trabalhar em todas as frentes possíveis e contar com todo esse rol de parceiros, como foi mencionado aqui pela Rosilda. E na segunda camada, pessoal, a gente tem que trabalhar muito com as plataformas, e aí também de uma forma muito abrangente. A gente tem inúmeras plataformas que são auxiliares, não é o core, a questão do agro 4.0, mas quando a gente fala de agricultura digital, a gente está falando de algo extremamente transversal. Lançamos aí, eu estou vendo o colega Maciel da CNA, o IDEAGRO, que auxilia a incluir o produtor rural nesse ambiente por meio do uso de um aplicativo para registrar seu trator. Nós temos inúmeras plataformas de capacitação por meio da própria Embrapa, o eCampo, que já tem aí, né, 1.000, 2.000, mais de 3.000 acessos ao longo, né, não só do Brasil como da América Latina, mas que, acima de tudo, está levando informação para o produtor rural por meio do que a gente chama da ATER 4.0. Nós temos, e eu preciso mencionar aqui também, o AgroHub Brasil. É um portal onde a gente está consolidando as ações de inovação e onde a gente quer, numa aba que a gente está chamando de produtor rural, levar o produtor a compreender o que eu posso, né, onde que eu me conecto com esse universo da inovação e onde que ele tem a ver também com conectividade, porque não basta só levar a internet, a gente tem que usar a conectividade como um meio para levar informação, para levar inovação, para fazer com que aquele produtor que de repente tem um produto tradicional relevante possa usar a internet para vender por meio de uma plataforma. Então, a gente tem que pensar nessa segunda camada, em cada vez mais plataformas de conhecimento, de inovação, tal como essa, né, do projeto, onde a gente possa conhecer todas as possibilidades que vão ser abertas pelo universo aí da conectividade. E numa terceira camada, pessoal, para ser breve, eu colocaria as questões aí da fronteira do conhecimento, como também foi muito bem explorado, quando a gente fala aí de IoT, de inteligência artificial, de soluções de conectividade que possam também contribuir para a mudança climática. Quando a gente fala isso, pode parecer algo distante, mas não é. Já existem, por exemplo, soluções de satélite monitorando a quantidade de metano na atmosfera. E aí, com isso, você pode avaliar como está, né, a questão do clima, fazer previsibilidade e, acima de tudo, quem sabe, quando a gente fala do binômio aí, sustentabilidade e inovação suportado pelo digital, ajudar o produtor a agregar valor ao seu produto por meio de tangibilizar a sustentabilidade. Como? Medindo tudo que ele puder medir, para mostrar que ele trabalha com sustentabilidade, para mostrar que ele mitiga carbono nos sistemas produtivos que ele usa, já existem sensores para isso, para mostrar, acima de tudo, que a origem do produto é sustentável. E aí eu vou precisar de quê? De uma cadeia de rastreabilidade, de internet das coisas, de inteligência artificial, de toda essa conexão, como foi mostrado também, né, nessa visualização do projeto, onde você possa ter, de fato, a conexão daquilo que eu estou medindo na propriedade, com todos os sensores que tiver disponíveis, e que ele possa, de fato, ser transmitido
e, né, numa via de mão dupla, trazendo conhecimento e até mesmo renda para toda a sociedade. Então, nessa terceira camada, eu estou pensando aí na fronteira do conhecimento, em como fazer uma integração realmente transversal da conectividade do Agro 4.0 com todos os demais conhecimentos. E aí eu entro com clima, eu entro com o assunto de criptomoedas, como é que a gente introduz isso no agro. A gente teve a experiência do Coffee Coin, alguns conhecem, como é que você pode, de repente, né, falar até mesmo de temas como metaverso, ghost farm, num contexto onde a conectividade já foi superada, mas onde a gente pode realmente levar mais temas na fronteira do conhecimento para o agro. E eu sei, como vocês também bem colocaram no diagnóstico, a gente tem desafios, né, tanto aquele desafio mais básico da conectividade, que é grande, mas a gente também não pode e deve continuar em paralelo, trabalhando, estudando com essas questões da fronteira do conhecimento, né, colocar cada vez mais internet das coisas no campo, esses pilotos, como a gente fez esse 5G, mostrando que a velocidade, a estabilidade do 5G não vai servir só para a agroindústria, mas no futuro vai trazer, né, a oportunidade de mais e mais equipamentos que sejam automatizados para que a internet das coisas, de fato, volte, né, e continue crescendo, né, no campo, no primeiro momento, junto aos grandes produtores. Mas sem esquecer do nosso ATER 4.0, de fato, dar essa assistência técnica e extensão rural, usando a conectividade. Então, eu gostaria de deixar essa visão de que nós, do Ministério da Agricultura, somos, né, grandes parceiros de longa data, né, do colega do MCTI, o José Gontijo, que deve entrar logo já, por meio da Câmara do Agro 4.0, mas que o trabalho não se encerra ali. Nós temos várias diretrizes nesse contexto de agricultura digital, essas 3 camadas que passam por conectividade, plataformas e serviços na fronteira do conhecimento, e que a gente espera cada vez mais interagir, né, com grupos como vocês, para que a gente possa, né, não apenas estabelecer novas políticas públicas, mas vê-las em concreto por meio de projetos, por meio de ações. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, fico aqui à disposição para o debate e a gente segue aqui à disposição também no nosso Ministério da Agricultura. Muito obrigada. Obrigada, Cibele, com um panorama absolutamente completo tu nos trouxe aqui. Muito obrigada pela tua visão. Maciel, por favor, fica contigo a fala. Obrigado, Rosilda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Rosilda, Cibele, não sei se o Gontijo já está por aí, mas uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje. Rosilda, eu tenho uma apresentação para compartilhar, eu posso fazer isso aqui agora? Acho que ainda está a tela anterior. Claro que sim. Precisa liberar, Cat? Pode compartilhar, Maciel. Pronto. Opa, vamos lá então. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Opa, pronto. Perfeitamente. Então, pessoal, meu nome é Maciel Silva, sou coordenador de produção agrícola aqui da CNA, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Primeiramente, o Rosilda e a equipe da PID, eu gostaria de parabenizar pelo estudo. Eu acho que o conteúdo está muito relevante e eu vou continuar essa história aqui ao longo da apresentação, que eu acho que tem muita convergência, o que eu tinha para trazer aqui hoje. Eu vou contar uma breve história aqui, eu não quero pregar para convertidos, né? Acho que todo mundo entende a relevância do agro, o que ele passou de evolução tecnológica aí ao longo desses últimos anos, mas eu gosto de contar essa história rapidamente, que eu acho que ela nos traz muita lucidez ao momento que a gente está vivendo atualmente. Então, a agricultura nos últimos anos, aí, se a gente tratar desde o início que a gente chama, né, de Revolução Verde, ela veio com um processo de intensificação de tecnologias de várias naturezas, não só no sentido de informatização dos processos, mas trazendo aí uma herança muito grande do processo industrial de produção e passando por várias etapas de intensificação, aprimoramento do sistema de produção, até que a gente chega aí na década de 90, por exemplo, onde a gente já começa a ter transformações, né, no âmbito da biotecnologia, com evoluções aí, vamos dizer, de certa forma, mais ambiciosas para o desenvolvimento, e de certa forma, quando a gente chega nos tempos mais próximos aí,
a gente vê uma aproximação da tecnologia, assim como ocorreu em vários escopos da sociedade, no intuito de trazer, além de eficiência e agilidade na transferência dessa informação, mas sim alinhar com os anseios da sociedade, principalmente no que refere à disponibilidade de alimento, a qualidade desse produto, e, acima de tudo, os parâmetros de sustentabilidade cada vez mais evidentes. Então, Rosilda, quando eu falava que a gente convergia muito em relação ao resultado, né, do estudo realizado pela PID, principalmente o que a gente espera, o que a gente aprendeu com esses anos de inovações, é que a gente precisa tratar o agronegócio, a empresa rural, né, como um business de fato, que tem aí uma necessidade em ter margens, em ter resultados, em ter lucro de fato. Então, o que a gente espera é que isso ocorra. Como isso vai ocorrer? Existe várias formas, a gente tentou resumir aqui de forma bem sucinta, que basicamente muito alinhado com o que está ocorrendo ali, com os resultados da pesquisa, apesar da gente não trazer o mesmo nível de detalhamento aqui, mas quase tudo que foi apontado ali, ele cabe em alguma dessas caixas, seja ali no escopo da agricultura de precisão, no uso da internet das coisas, aumento da eficiência do uso desses fatores de produção, em resumo, ou seja, conseguir produzir mais numa menor área. Além disso, melhorar as tomadas de decisão desses produtores, seja no momento da compra desses insumos antes da porteira, ou seja no momento de comercialização da produção final, e, obviamente, promovendo a agregação de valor desse produto, que é uma necessidade cada vez mais latente, ao passo que a gente está no sistema de produção internacionalizado, cada vez mais competitivo, e a diferenciação passa a ser um parâmetro necessário para os ganhos de margem e a manutenção da sustentabilidade econômica desse processo. E aí a gente vê várias iniciativas no que se refere à gestão econômica e de risco dessa atividade. Quando eu falo de risco, eu estou falando de risco climático, eu estou falando de risco com pragas e doenças, estou falando de risco de incêndio e de suas diversas variações, inclusive o risco de mercado. Então, por que, né, que a gente tem essa preocupação toda? Obviamente, o resultado econômico dessa atividade vai ter que ficar evidente, e isso, todos esses longos anos de dedicação, pesquisa, desenvolvimento, dedicação dos produtores rurais, ele tem culminado no setor economicamente relevante para a sociedade, mas a vertente de interpretação, por isso que a gente conta essa história, porque hoje ela está cada vez mais movida pelos parâmetros intrínsecos aí de sustentabilidade da atividade. É uma atividade que, naturalmente, na busca de eficiência, na busca de ganhos, a preservação dos fatores de produção está relacionada à atividade em si. Água é um fator de produção essencial para a agricultura, e aí a preservação desses mananciais está relacionada à sustentabilidade da atividade. A produção mais eficiente na mesma área está relacionada à eficiência desses sistemas de produção, ou seja, não ampliar a área, não promover o desmatamento, está relacionado, e, de certa forma, a agregação de valor no que se refere aí aos anseios da sociedade. Então, a explicitação da sustentabilidade desses sistemas de produção no que se refere aí à qualidade, à origem desses produtos, é cada vez mais uma necessidade aí que fica claro dentro da agropecuária brasileira e mundial, ao passo que nós estamos inseridos aí em vários países do mundo com diferentes produtos. Então, nada mais, nada menos que a gente quer é levar segurança alimentar, é levar alimento seguro, é levar produto em quantidade e qualidade para a população. E com isso, qual que é o futuro do agronegócio brasileiro? Então, a gente viu que tem muitas demandas, essas pesquisas deixam muito claro que há empresas com emprego de várias tecnologias, com demandas ainda crescentes, de diferentes naturezas, e isso nos mostra que a gente tem vários caminhos, e por isso que eu falei que a gente convergia muito em relação aos resultados. Eu não sabia do resultado da pesquisa antes, mas fica muito claro que para a gente alcançar das pontas, desde o sistema de produção aqui, esse quadrado verde, ele deixa muito claro o que seria o antes e o dentro da porteira, e o cinza ali, o que seria posteriormente a porteira, né? Então, muito convergente no que se refere à agricultura de precisão, IoT, automação dos processos,
mas também na estruturação de dados, seja na estruturação de dados para a gestão econômica e financeira dessa propriedade, seja a gestão de dados para mensuração de indicadores de produção, ou mesmo a gestão de dados macros, que vai auxiliar muito aí nas tomadas de decisão, principalmente no que se refere à gestão de riscos, seja ele qual for, e principalmente os riscos climáticos. Então, e nada mais, nada menos também do que a qualidade, acessibilidade e economicidade desses fatores de produção, seja esses fatores ambientais, como água, solo, seja também como insumos externos ao sistema de produção, fertilizantes, defensivos, energia. E na ponta comercializadora, existe essa preocupação, não adianta a gente ter um sistema de produção que a gente nomeia ou rotula como o mais sustentável do mundo se a gente não possui tecnologias que a gente explicite isso e deixe isso claro ao consumidor final. Então, a promoção da rastreabilidade, da certificação são necessidades permanentes que ela vem com esse novo momento da agricultura. Tecnologias de mensuração, seja aí desse retrato de sustentabilidade, ou mesmo das emissões de gases de efeito estufa, que evidencia e, além disso, constrói mercados de relevância para a agropecuária, que vai além dos produtos, mas sim mercado de carbono numa crescente e com uma demanda de metodologias de pesquisa e desenvolvimento e tecnologia, que a gente possa, de fato, numerar, quantificar esses serviços prestados para a sociedade. Além disso, estrutura de comunicação, seja para a sociedade, logística e encurtamento das cadeias de produção é recorrente aqui, e estruturação e democratização de mercados, seja no acesso aos dados, ao passo que a gente tem aí uma agricultura bastante diversa. E tudo isso passa por alguns pontos, inclusive que a Cibele também pontuou, que é a necessidade de uma assistência técnica, gerencial e extensão rural cada vez mais moderna. Se a gente tem uma agricultura diversa, seja ela em porte, seja ela em produtos produzidos, a necessidade de levar essa informação de forma equalizada para todos esses agentes, é muito importante que a gente use desses instrumentos também utilizando das ferramentas tecnológicas. E tudo isso a gente passa por suporte de eficiências que a gente sabe que muitas das empresas associadas possuem solução, principalmente no que refere à infraestrutura, seja para conectividade, seja para energia. A gente vai depender de incentivos governamentais. Rosilda, no início da apresentação, já falou de algumas iniciativas do governo que, de fato, são muito relevantes. Cibele também pontuou os esforços aí do Ministério da Agricultura, que vão muito de encontro com as necessidades do setor rural. E com isso, a gente chega a uma conclusão que ela parece muito simplista, mas de fato ela é bastante realista. Quando eu falo de uma agricultura diversa e principalmente desigual, de certa forma, a gente consegue ver, por exemplo, com esses dados, que é do Censo Agropecuário de 2017, em relação ao porte desses estabelecimentos agropecuários. A gente tem estabelecimentos de produtores com menos de 1 hectare até produtores aí acima de 10 mil hectares. E quando a gente vê a distribuição em números desses estabelecimentos, a gente vê que propriedades de menor porte aí são a maioria dentro do setor agropecuário. A que ponto essa informação é relevante para nós, principalmente no escopo da discussão aqui hoje, é que a P&D Brasil tem empresas associadas também de todos os portes, tem tecnologias que elas demandam e a sua remuneração econômica por si só, às vezes ela vai depender de escala, em alguns, aliás, em quase todos os casos ela vai depender de escala, só que a natureza da escala ela vai ter variação, vai ter tecnologias que ela vai depender de grandes extensões de áreas, e tecnologias que ela vai depender de grandes números de usuários, e isso fica explícito, é um retrato que deixa claro que, a depender do seu público-alvo, você pode ver aí oportunidades expressivas de negócio. Mas o que deixa claro, e por isso que a gente enfatiza sempre a questão da assistência técnica, ainda com os dados do mesmo censo, a gente verifica que o acesso à assistência técnica ele é cada vez menor, principalmente para as propriedades de menor porte. Então, a gente vê que tem aí, quanto maior o porte da propriedade, maior o acesso à assistência técnica, isso aí ocorre. Esse gráfico da direita, ele está relacionado ao número de estabelecimentos agropecuários e não à totalidade da área, para deixar claro para aqueles que nos ouvem. Então, a gente sai ali de produtores de 0 a 5 hectares, onde mais de 90% deles não recebem assistência técnica,
aliás, ou não recebiam, né, em 2017, e acima de 500 hectares ali, mais de 50% recebia. A gente consegue ver essa discrepância, essa desigualdade entre os portos da propriedade. E a gente chega a um fator de produção, energia elétrica, quando a gente faz essa mesma análise, considerando aqueles mesmos portos e regiões do país, a gente vê que, por incrível que pareça, e talvez por parecer ainda simples e trivial no nosso dia a dia, a gente ainda tem um percentual significativo de produtores que não têm acesso à energia elétrica, principalmente nas regiões norte e nordeste ali, como demonstra a tabela abaixo. E eu acho que é de conhecimento de todos, quando a gente fala de conectividade, acesso à internet, essa situação passa a ser ainda mais crítica. Então, o que, em resumo, a gente quer deixar claro com esses dados, que o agro, além de extensão territorial, de estar presente de norte a sul do país, além da grande diversidade em relação aos produtos, culturas produzidas, ele ainda tem uma diversidade muito grande em relação ao perfil desses produtores, que em todas essas dificuldades, surge uma oportunidade tecnológica, uma oportunidade de investimento, uma oportunidade de oferecer uma solução a esses produtores rurais. Se a gente for resumir toda essa história, toda essa conversa nossa aqui agora, o que a gente precisa é trazer, por meio da assistência técnica, por meio de outras formas de tecnologia, todas essas décadas de conhecimento para os diferentes níveis de produtores rurais. Então, a gente está com uma agricultura extremamente competitiva internacionalmente, então esse nível de desigualdade de acesso à informação ainda. Imagina se a gente, por motivos e ferramentas de equidade, a gente promova, tragam aqueles dos níveis inferiores a níveis superiores, o quão potente a gente ainda não pode ser como nação, digamos que na mesma situação que encontramos agora. Imagina se esses que estão acima ainda evoluam ainda mais. Então, é trazer a aplicabilidade dessas décadas de conhecimento aos diferentes níveis, seguindo o que tem ocorrido em diferentes setores da economia e não diferente também para aqueles da agricultura mais tecnificados, mais evoluídos tecnologicamente, no que se refere à automatização da transformação de dados em informação e conhecimento, que eu acho que é um processo que ele deve ocorrer e que ele traz maturidade e amplia a eficiência do setor e, obviamente, a aproximação dos níveis tecnológicos e, acima de tudo, a transformação do ensino, da pesquisa e desenvolvimento, e acrescentaria ali e assistência técnica para que a gente consiga fazer com que essa roda continue girando e a gente continue promovendo aí a evolução desses produtores rurais. Então, seria essa apresentação de forma bem rápida. Agradeço aí a atenção de todos e fico aí à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada pela gentileza da tua fala. A gente enxerga tanta coisa, né, quando a gente começa a falar da oportunidade de juntar esses atores, né? Quanto mais a gente conversa, quanto mais informação, quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais oportunidade a gente tem de transformar esse meio, né? De transformar esse ambiente tão importante. Então, o que a gente quis trazer com esse mapeamento é justamente a oportunidade de juntarmos, né, a demanda com os desafios e as indústrias que tenham a capacidade de entender, de assistir, né, de resolver os problemas, né? Então, acho que eu sempre digo assim, quando a gente junta a capacidade de desenvolver, capacidade de diagnosticar e o entendimento de que aquilo é importante, tudo conspira a favor, né? Então, eu acho que numa próxima debate aqui a gente tem que trazer as operadoras, né, os atores importantes agora com o 5G, que tem vários novos players aqui. Então, quanto mais aberto for esse diálogo, esse ambiente, mais importante é a transformação dele, né? Sim. Só para dizer, eu estava junto com o Gontijo, a gente estava realmente numa reunião com o ministro, e aí ele tentou sair, mas acho que ele foi pego para outra, e aí ele pediu para eu entrar, acompanhar aqui, mas a gente acabou que não conseguiu pegar muita coisa, infelizmente, mas a Rosilda participa aí do nosso grupo lá da Câmara do Agro, e eu tenho certeza que essas ações aí promovidas pela P&D na parte do agro vão ajudar bastante a gente. E só dizer que
O governo está à disposição dessa iniciativa, tá, Rosilda? E tamo junto. Então, o que você precisar, só falar com a gente. Não, perfeito. O que eu precisava, na verdade, é assim, depois a gente quer, Guilherme, levar esse mapeamento lá para a Câmara do Agro, lá para Isabel lá e a Cibele, e também agora começar a ver aí maior aproximação entre as entidades setoriais, entre a demanda e a oferta, que a gente pense de forma conjunta quais os gargalos e as iniciativas que poderão ser melhoradas em função de ter essa proximidade, enfim, da gente pensar, né, agora com as redes privadas, pensar máquina a máquina, pensar conectividade. Então, assim, o que a gente quer é justamente apoiar esse setor tão importante. Eu gostaria de abrir o microfone para quem quiser comentar. Eu acho que faço. Guilherme, obrigada pela gentileza de você ter entrado aqui. Eu sei que não, a agenda do Gontijo não está fácil. Mas, enfim, a gente estava com essa dívida com a Câmara do Agro de fazer esse mapeamento das soluções que as empresas aqui têm, tanto com tecnologia nacional, quanto produção, quanto com o desenvolvimento de fornecedor lá fora. Então, enfim, a ideia aqui é a gente colaborar para esse ambiente de maneira que se resolva os gargalos lá do agronegócio, né? Então, esse que foi o objetivo aqui. Se tu quiser manter ali a plataformazinha ali rodando, acho que fica legal. E aí eu abro o microfone aqui para quem quiser fazer perguntas. Fica à disposição, gente, por favor. Outro dia os colegas da Embrapa trouxeram um desafio engraçado, que foi: a gente precisa resolver o problema do pequeno produtor de leite, né? Porque o pequeno produtor de leite, se ele tem 2 ou 3 horas de não energia, ele perde a produção de leite dele do dia inteiro. Então, assim, o ter redundância, né, o ter energia solar lá para ele, nem que seja para aquele frigoríficozinho dele lá, eu acho que é importante ter um sensor que deixe claro que quando falta energia, o geradorzinho lá, o inversor solar lá consiga ser acionado, enfim. Eu acho que tem algumas coisas que elas podem ser resolvidas na criatividade, né? Porque, como bem disse a Ana, a solução a gente, por vezes, tem, né, Ana? E aí o que falta é a gente conectar aí a demanda e a necessidade. A gente tem a tecnologia, ela pode ampliar a competitividade, ela pode melhorar de forma significativa a produtividade e mitigar riscos, né, para o produtor. Ficar monitorando de forma preditiva eventuais falhas das suas máquinas, né, equipamentos tão caros, mas que eventualmente fiquem parados 2, 3 dias, 4 dias, já lhe trouxe um prejuízo que às vezes não dá para ele correr o risco de não ter, né? Então, o objetivo é que quanto mais tecnologia o agricultor tiver, desde a agricultura familiar até os grandes produtores, né? E um diagnóstico que a gente fez também, a gente ficou muito feliz quando a FINEP começou a também se ajustar para atender esse mercado de inovação do agro, né? E aí a gente viu que a FINEP está com operações, inclusive, para o agronegócio. Mas a gente também tem que perceber que o agronegócio, ele é muito mais para a pessoa física do que para a pessoa jurídica. Então, como resolver esses gargalos de financiamento, né? Então, a gente tem, eu acho que a última vez que eu olhei eram, sei lá, 58 bilhões de operações feitas para pessoas físicas e 5 bilhões feitas para pessoa jurídica. Então, há de se rever aí um modelo de financiamento e de acesso à tecnologia que possa atender também o produtor que não tem uma PJ, né? Então, vai aí uma provocação aí para a gente pensar, né? Como a gente olhar esse ambiente de necessidade de recursos para atender o pequeno produtor, né? Mas, enfim, eu gostaria de abrir para quem quiser comentar, fazer algum comentário, por favor. Antônio Carlos. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Antônio. Tudo jóia. Eu sou da Furukawa, eu sou da área de Marketing Manager aqui. Primeiro agradecer aí por todas as informações que vocês levantaram, fantástico trabalho. Fiquei muito contente, inclusive, com esse slide que vocês estão mostrando aí, onde a gente apareceu em bastante caixinhas dessas, né? Então, vocês veem que a Furukawa tem um papel bastante importante aí em prover a conectividade para o pessoal do agro. A gente tem participado de diversas feiras, né, justamente para promover essas soluções que a gente tem. E uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer, óbvio, né, para quem quiser responder, assim, a gente tem percebido que o pessoal do agro, por mais que eles tenham buscado, né, a tecnologia dentro para eles, né, para a utilização deles, a gente tem visto que eles não têm acesso, né, a todas as informações e a toda a gama de produtos que eles podem ter para a conectividade. Como que a gente pode, ou como que o P&D Brasil pode ajudar a levar essa informação, né, a participação de eventos, ou até mesmo, assim, disseminar essa informação para o pessoal, para as fazendas, né, até o Maciel mostrou ali, né, que tem desde fazendas com 1 hectare até 500 mil hectares, né, obviamente que a empresa, quanto maior a fazenda, né, mais pessoas engajadas, né, para a tecnologia tem, mas a gente percebe que também existe uma necessidade para os pequenos produtores, né, e a gente tem trabalhado forte nisso, a gente tem visto que tem essa necessidade, mas que eles não conhecem, né, a gente fala assim, eu sou da Furukawa, Furukawa quem? Né, então, assim, como que a gente pode, né, obviamente com a ajuda de vocês, disseminar mais essa informação da conectividade no agro? Antônio, eu acho que esse aqui é um grande passo. E cada vez que a gente conversava com os atores, cada vez que a gente conversava com o Maciel, cada vez que a gente conversava com a MCTIC, cada vez que a gente conversava com a Cibele lá no MAPA, eles nos perguntavam, né? Mas qual solução vocês têm? Que desafios vocês conseguem resolver? Né? Então, esse aqui é um compilado, esse mapeamento ele é muito importante para justamente estreitar essa proximidade com a ProSoja, com a Abrapa de algodão, com as várias entidades, inclusive o CNA, o Instituto CNA, a própria Embrapa, para dar mais divulgação às tecnologias que são fornecidas pelas empresas aqui no país sediadas, né, principalmente pelas empresas da P&D Brasil. Então, essa já é uma grande iniciativa. Nós termos esse mapeamento já é um grande passo. E depois a gente começar, então, agora a visitar as entidades, né? O próprio CNA aí é um grande ator importante aí, relevante de canal, né, com a ponta, né, Maciel? Então, assim, conhecer esses atores lá na ponta é importante, né? A Silvia Masrua, ela fez uma apresentação para a gente algum tempo atrás, onde ela coloca muito isso, quais são as dores do agro, né? Então, a gente pensou aqui muito nisso, né? Quais são as dores? As dores é conectividade, as dores é rastreabilidade, as dores é entender como é que eu puxo a informação lá do campo, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é justamente isso, é dar visibilidade às soluções que estão nas nossas empresas, né? E muito mais abraçar a causa no sentido de entender o desafio lá do produtor, né? Acho que foi a Cibele que comentou sobre os ATER, né, os técnicos agrônomos que apoiam os produtores em diagnosticar e encontrar tecnologias. Eu acho que essa é uma agenda bem importante da gente se aproximar desses colegas que têm tanto conhecimento, tanto da necessidade quanto do diagnóstico que ele faz lá no mercado, né? Então, assim, Marcel sabe muito melhor sobre isso, mas eu acho que essa é uma iniciativa bem importante. O que a gente fez aqui foi um primeiro passo de dar visibilidade, dar uma vitrine para soluções que são possíveis para resolver questões relacionadas à conectividade, à transformação digital, né, lá dentro do agro. Excelente, obrigado. E desde já eu coloco a Furukawa à disposição do que vocês precisarem aí para a gente caminhar com esse processo. Você já está junto. Sim. Quem mais gostaria de falar?
Não, eu só ia colocar também, assim, que se o Brasil já está tendo já tem toda a representatividade no agro, como mundialmente, como a gente tem, toda essa representatividade no PIB nacional, e ainda com as faltas que a gente viu de energia elétrica, um percentual ainda relevante na parte, e muito maior ainda na parte de comunicação de dados, na parte de comunicação de internet. Imagina quando cada ponto percentual disso daí for sendo incluído para dentro, o mercado que abre e as demandas que vão surgir. Então, e outra coisa, né, Débora, vale agora também a gente ter uma participação mais ativa da P&D Brasil e das empresas nessas grandes, que agora as feiras voltaram, né? Então, teve a AgriShow agora, vão ter várias outras feiras lá em Nomitoque, enfim, começaram a ter de novo as feiras. Então, agora faz sentido, né, a P&D Brasil ter lá um stand para conversar com os agricultores e tá lá na linha de frente para entender melhor o que ele deseja, o que ele já tem, o que ele não precisa comprar de novo e o que a gente pode apoiá-lo com tecnologias para melhorar o gerenciamento das informações dele, né, no ambiente produtivo dele. Esse que eu acho que é o ponto. Quando se tem informação, ele tem mais capacidade de tomada de decisão, né? E principalmente assim, que essas tecnologias têm desenvolvidas aqui no Brasil por fornecedor, por fabricante, com acesso tanto de cultura quanto de idioma, tanto de conhecimento aqui dentro. Marcel, por favor. Não, eu acho que foi a Edelweiss primeiro. Desculpa, Marcel, acho que foi a Edelweiss primeiro. Bem rapidinho, só para complementar, só vou realmente pegar a palavra porque eu já vou complementar. Eu acho que isso que a Débora falou faz muito sentido, que a gente vê que até para começar a exportar a tecnologia do Brasil, a gente precisa utilizar o mercado interno. E aqui está um mercado que é grande, que é onde a gente se posiciona, onde a gente é bom e realmente tem condições de agregar, tanto aumentando esse percentual do PIB, aumentando a competitividade do nosso produtor, como também desenvolvendo a tecnologia que depois pode ser um modelo para um monte de outros lugares. Então, assim, eu vejo o agro como uma das principais verticais de IoT, onde a gente pode realmente ter uma parcela bem significativa de ganha-ganha aí. Marcel, por favor. Bom, Rosilda, não, é bem, de certa forma, até convergir aí os dois apontamentos, tanto da Débora quanto do Antônio. Débora, eu trouxe os dados de energia elétrica e conectividade, né, muito mais relacionados com as empresas da P&D, mas a gente analisar a realização de análise de solo para adubação, irrigação, você vai ver que a gente ainda está muito distante de níveis, vamos dizer, equiparáveis entre os mais tecnificados e dos menos tecnificados. Então, assim, coisas básicas, eu fazer um diagnóstico, eu ir no médico fazer um exame para saber que remédio eu vou tomar. A mesma coisa, eu fazer uma análise de solo para saber o nível de adubação que eu vou fazer. A gente ainda tem uma parcela muito expressiva dos produtores que ainda não fazem. Imagina se só isso fosse feito, o quanto de potencial a gente aumentaria. Mas para isso vai muito de encontro com o que o Antônio falou. A gente precisa fazer com que as informações cheguem a esse produtor com qualidade que a gente precisa. A gente tem muito conhecimento que a gente chama de prateleira, a gente tem décadas de desenvolvimento científico e tecnológico já disponível que a gente precisa fazer com que chegue a esses produtores. Então, assistência técnica, educação à distância, a própria conectividade no escopo da infraestrutura vai exercer um papel muito grande para isso tudo aconteça. E aí, Antônio, Rosilda, eu acho que é a hora da gente começar a fazer esse matchmaking. É hora da gente sentar e falar assim, eu preciso disso, vocês têm isso para fornecer e a gente pode sistematizar isso, não precisa ser só palestra, porque se a gente está falando que o produtor não tem conectividade, ele não vai ver o webinar também, né? Então já começa por aí. Então eu acho que a gente vai ter que buscar os meios de falar na linguagem dele, vai ter que ser rádio, vai ter que ser outros informativos, a gente tem formas de fazer isso, principalmente aqui internamente. Não sei se todos conhecem, mas o sistema CNA é uma entidade patronal, né, representativa de todos os produtores rurais, e a gente tem ainda assim o Instituto CNA, onde grande parte das discussões de tecnologia, pesquisa são feitas. A gente tem também o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é muito similar, que ele cumpre, né, fazendo uma equiparação, o mesmo papel do SESI e SENAI.
no caso da agricultura, que tem esse papel de fazer essa educação, de levar conhecimento a esses produtores rurais. Então, Antônio, respondendo a sua pergunta, se a gente mapeia via CNA as dificuldades, as dores desses produtores, e por outro lado a gente tem o remédio na mão de vocês, a gente tem a ferramenta de educação de fazer chegar. A gente tem mais de 2.000 sindicatos de produtores rurais espalhados em todas as unidades da federação, que a gente tem meio de levar esses treinamentos e essas informações. E não só isso, o Senar tem um sistema de assistência técnica e gerencial próprio, uma metodologia própria desenvolvida, que a gente tem feito atendimentos aí também em 25 das 27 unidades da federação, com um técnico visitando as propriedades rurais todos os meses. Então, isso não acontece, obviamente, para a totalidade dos produtores rurais, seria o mundo ideal, mas tem ocorrido uma expansão e a gente ter ferramentas cada vez melhores para levar dentro desse processo de assistência técnica é algo que a gente anseia também. Então, eu acho que é a hora da gente começar essa conversa. Exato, eu acho que talvez a gente pudesse, Marcel, assinar algum acordo de cooperação técnica e fazer chegar realmente lá na ponta as informações, né? Porque o diagnóstico ele vai ser muito customizado dependendo de cada um. É como eu disse, de repente ele já tem algum início de tecnologia, não precisa implementar tudo, né? Qual é o principal dor que ele tem, né? Então, acho que a gente fazer essa divulgação de forma conjunta, ela traz mais credibilidade. O produtor se sente mais amparado, porque ele sabe que ali tem informações claras, seguras, né, de credibilidade, e sem falar de um ponto que tu deixasse muito claro, que é a necessidade de assistência técnica, né, e nós estamos aqui, né, a gente tem um volume de canais aí no mercado que é absolutamente relevante, que está lá próximo dele, né? Então, acho que faz todo sentido essa aproximação estratégica da PID Brasil com a CNA, eu acho que faz todo sentido. Fico aqui, deixo aqui a provocação para a gente eventualmente aí fazer um acordo de cooperação e estruturar ali um planinho de ação para a gente colocar, deixar chegar lá no produtor todo esse espelho, né, de soluções que podem apoiá-lo em melhorar a produtividade. Eu imagino assim, se ele souber o quanto que ele precisa colocar de água numa calibragem ideal, né, para plantio, ou o quanto que ele poderia colocar de fertilizante ou a necessidade do solo, enfim. Então, assim, o objetivo da tecnologia é esse, né? É fazer com que ele despenda menos tempo, que ele tenha um diagnóstico mais claro, né? Então, acho que faz todo sentido nos mantermos conectados, Marcelo. Mais alguém quer falar? Por favor, o microfone está aberto. Eu vi que tinha os colegas da Senai também aqui. Mas, enfim, eu acho que foi bem produtiva essa nossa conversa. Esse aqui é um primeiro passo para que a gente realmente traga aqui todo o potencial de tecnologia que a gente tem entre as empresas da PID Brasil, que é o nosso mundo de mapeamento, né? E a partir de agora, então, a gente divulga isso para deixar mais claro e vamos começar a fazer essa aproximação com as entidades setoriais, com do ambiente do agro, as cooperativas, enfim. Marcel, acho que a gente pode aí iniciar uma agenda conjunta. Eu acho que esse movimento que a PID Brasil foi pensando no setor de vocês, foi pensando em resolver problemas de vocês, né, do setor, então a gente fica à disposição. Guilherme, esse material que a gente fez aqui, ele é para ser apresentado lá na Câmara do Agro, que eu sei que você é um dos coordenadores lá, então a gente tem o maior prazer de entregar esse material como compromisso da nossa participação lá na Câmara, tá bem? Tá ok, Rosilda, e até te perguntar isso, né, peço até desculpas mais uma vez por ter chegado atrasado, mas como que seria a parte de divulgação, né, e disseminação desse trabalho que vocês fizeram, e pedir para você me enviar, exatamente o que você falou, você já se antecipou que eu ia te pedir. Então, e perguntar, e talvez com a CNA, né, com o próprio pessoal do MAPA, seria importante dar ampla divulgação a isso. Isso, porque você vê que cada uma dessas janelinhas aqui, o que a gente fez para as empresas pensarem foi isso, né? O software de
gerenciamento sei lá, de redes conectadas, LTE, enfim. Então, a gente colocou com cada uma das empresas pensando aquele quadradinho ali, né? Então, cada logomarca que abre quando o mouse vai em cima daquela caixinha, é porque a empresa se disse, ó, eu tenho a solução para esse gargalo aqui. Então, acho que faz todo sentido a gente realmente ter, a partir de agora, Guilherme, a ideia é o quê? A gente apresentar isso para a Câmara do Agro, a gente manter essa proximidade com a CNA, a gente apresentar também essas soluções e as empresas, cada empresa aqui tem um representante, para a gente então fazer essas apresentações para as associações, tá? O importante é agora a gente divulgar. Fizemos o mapa, agora a gente quer levar a informação para o setor, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Obrigada pela tua participação, querido. Marcel, muito obrigada. Sibeli, muito obrigada pela tua participação. Obrigada a todos os participantes e parabéns aí para a Débora e para a Câmara do Agro, que entregou esse material aí. Tanta dedicação. Bom, parabéns. É um parabéns aí para a P&D, que missão dada, missão cumprida, entrega todo o mapeamento, a topologia. Obrigada, Ana Paula, por toda a apresentação. Obrigada, Kate, Rosilda. Obrigada também. Obrigada, Ana Paula, pela exposição, querida. Muito obrigada. E, Maciel, obrigada pela tua participação, queridos. Tá bem? Disponha. A Cat vai colocar aqui no chat, mas também lá na PID Brasil é só entrar em contato lá com a PID Brasil, com a Cat, também tem nosso e-mail institucional, é pidbrasil@pidbrasil.org.br, onde vocês podem pedir essa apresentação, e ali a gente tem o contato de todas as empresas, com quem falar, qual é o endereço eletrônico de quem é o responsável na empresa por aquela solução que ele colocou ali. Então, assim, a gente fez um mapa completo ali para vocês, tá? Qual é a solução, quem é a empresa, qual é o gerente do segmento responsável por isso, qual é o telefone, contato. Então, assim, agora é só a gente realmente fazer chegar essa informação ao produtor. Então, obrigada a todos, obrigada a Cat, em especial Sabrina, pela dedicação aqui, pelo tempo. Muito obrigada a todo mundo. Um prazer ter vocês aqui conosco. Foi ótimo. Tchau. Obrigada. Abraço, Obrigado, gente. pessoal. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, Aloysio.